E a pergunta que eu te faço, Léo, como tu vai ganhar dinheiro com essa guerra? Dessa perspectiva de você olhar a psicologia humana para tomada de decisão em investimentos, assim. Mais que isso, a estupidez humana para tomada de decisão em investimento. Uma coisa que aconteceu bastante é, eu tô falando bastante de Bitcoin, né? E os meus amigos mais próximos e família e tal, o Bitcoin cai muito, muitas aspas. Fala, nossa, agora é o momento de comprar. Eu falo, mano, nunca é momento de vender essa porra. Nunca mais vai ser o momento de vender. Então, tipo, putz, rola aquela camada de sentimento, assim, eu pego muito, cara, tomada de decisão de investimento nessa camada de sentimento, né? Como que as pessoas estão se sentindo em relação ao preço ou volatilidade ou comportamento dos ativos ou comportamento de outras pessoas, líderes mundiais, etc e tal. Eu gosto muito de tomar decisões não 100% baseadas, mas que mostram sinais nessa camada de sentimento das pessoas, sabe? É que, na verdade, o Daniel Kahneman, né, famoso pelo seu livro Rápido e Devagar, o livro é só uma breve síntese do que foi a pesquisa do Heurísticas e Vieses, publicado em 71 ou 74, não lembro agora, com o Amos Tversky, que mostra realmente é a bíblia de quem quer falar de tomada de decisão, Hum, principalmente quando envolve dinheiro, né? E aí ele sempre diz que é o seguinte, cai num automático das pessoas alguns vieses, obviamente, mas as heurísticas também, que tipo, qual é a pergunta mais simples, ou pelo menos que eu sei como responder para eu ter tomado essa decisão aqui. uhum. E isso é muito, entra num campo muito nebuloso, e aí entra a famosa simetria de informação, que alguém que vai saber mais que tu vai te pegar numa fragilidade emocional e vai te vender, e vai te Ah, comprar, e vai ah. te deixar para trás. Sabe o que que eu acho que é mais louco? É que você tem, do comportamento humano, uma capacidade de. Uma. Não capacidade, mas tipo. Um nível de previsibilidade do que o cara vai fazer muito bom, assim. Porque se você olha, por exemplo, teoria dos jogos, né? Não sei se você viu essa semana um professor de ensino médio do Canadá, um rapaz asiático, deve ter seus 50 e poucos anos. Ele teve os vídeos dele, do canal dele que tinha, sei lá, centenas de inscritos, começar a ter centenas de milhares de views. Vídeos de, sei lá, um ano atrás, ele explicando geopolítica, falando que o Trump ia se eleger e falando que ele ia tentar invadir o Irã e que ia ser por causa do Netanyahu enchendo o saco dele para invadir o Irã. Aí os vídeos dele começaram a explodir. Sim, E tudo que ele falava era baseado em teoria dos jogos. De tipo, cara, olha, analisa cada um desses players, analisa suas motivações, analisa seus medos, analisa suas seus backgrounds, tá ligado? E você entende exatamente o que que vai acontecer, provavelmente num curto prazo, né? Um ano é curtíssimo prazo. Mas, mano, todos esses caras que ele tá falando têm históricos de mídia de 20 anos mais, né? Só olha o Netanyahu tem, puta, 20 anos mais de histórico de mídia. Então você consegue analisar o Ayatollah do Irã, o Trump, então nem se fala. Então é muito fácil você olhar pro passado e ver mais ou menos o que que vai acontecer no futuro, tá ligado? sim. E o equilíbrio de Nash, já que falando na teoria dos jogos, ele não se aplica. Porque ninguém quer. Como é que é? O equilíbrio de Nash é a tomada de decisão, no caso a escolha, em que tu no mínimo empata sempre, né? É, E onde aí, todo mundo sai beneficiado. É win-win-win-win-win, tá ligado? sim, sim, eu tava pelo dilema do prisioneiro lá, que é o equilíbrio de Nash, tipo, os caras. Sim, e aí nesse caso não. Por quê? Porque tem. Como é que eu posso dizer? Não são tomadas racionais de decisão. Elas são Quase nunca. carregadas, Elas entendeu? são Carregadas. racionalizadas, né? É, Então, esse é um bom tipo, termo. acontece muito isso em psicologia, né? Tipo, você já tomou a decisão. Só quer Muito justificar. provavelmente. Exato, você só quer racionalizar, você só quer justificar por que que você tá fazendo aquilo, né? Sim. O que é bizarro, porque muitas comorbidades, né? Tem que tomar cuidado como é que eu vou me referir a isso, mas em muitas comorbidades psíquicas
esse é o modus operandi padrão, Hum. entendeu? Tipo, só arroz e Consciente e feijão. inconscientemente, entendeu? Tipo, eu preciso justificar por que que eu tô acima do meu peso, Uhum. eu como compulsivamente, por que que eu tenho ações compulsivas, por que que eu tenho, enfim, síndrome de oposição desafiante, eu vou ter que jogar pro outro a culpa, Uhum. entendeu? Virar tudo uma justificativa É. Tudo no uma meio do mundo de desculpinha. um. Vamos falar bem o português correto. E a gente se Não, dá é essas que. desculpinhas pra caralho, velho. Todo mundo tem isso. Entendeu? Tipo, até pra fazer coisas completamente estúpidas, Não é lógico? tá ligado? Tipo, normalmente em troca de adrenalina, ocitocina ou noradrenalina. É. Doideira. Só que isso vem pro mercado. E aí, isso vindo pro mercado causa alguns desequilíbrios, imagino eu. Pô, bastante. Bastante. E aí, cara, não tem framework que resolva. Eu acho que tem vários que você pode aplicar, mas é impossível você prever o futuro, né, velho? É impossível você prever o futuro. Pois é, é que na verdade é que vira um emaranhado muito grande. Eu acho que é possível, tá? Só falta, como é que eu vou dizer, como compilar todos esses dados. Tipo, É. não tem máquina para fazer isso, entendeu? Será, velho? Eu acho que sim. E, claro, quem acerta, que esse cara aí fez, claro, um ano, ok, tem toda a base ali. Mas 25 anos, 30 anos, 50 anos, são todos bons chutes. Pode Não crer. mais que chutes, na verdade. É. Sabe? Porque, cara, tem um livro muito bom chamado Super Previsões. Como que Não chama? lembro quem. Super Super Previsões. previsões. Eles pegaram os melhores caras de mercado, pessoas intermediárias, somente voltadas à matemática, enfim, à estatística, e amadores. E testar esses caras por tipo, muitos anos. Sobre quais previsões cada um faria, bem, há 1, 2, 3, 5, 6, 10 anos, 15 anos. E deixaram. Foram analisando, cara, o especialista para o que não é especialista, a margem era muito, muito pequena. E Achei que você ia falar, só, caralho, era muito grande. O especialista, não, mano, acertou muito. era muito pequena e só, digamos, em eventos grandes, Aham. de magnitude global. Em eventos pequenos, era igual. É. Boto fé, mano. Tipo, qual que é a diferença entre um e o outro? As informações são basicamente as mesmas. Eu acho que a simetria de informação disponível tá em quem consegue fazer lobby, tá ligado? Olha aí por exemplo, um Stuberger da vida. Esse cara gerencia bilhões de dólares dos outros há 20 e mais anos. O cara não erra, velho. É incrível. Mas ele tem a navalha de Ocã dele lá, de tomada de decisão dele eu só preciso investir contra o Brasil. Não tem como errar. Faz 20 anos que ele faz isso, velho. Sim, E aí eu acho que tem um outro ponto, que é, voltando à simetria de informação, eu acho que ele tem muito acesso à informação que a gente não tem. sim. É que também esse mercado, por exemplo, eu vou investir no Brasil, aqui, e aqui atrás eu vou jogar 20 milhões no Brasil. É, você faz um hedge, né? Você faz uma proteção. Exato. Faz os caras nas apostas gostam muito de dizer que faz cercar a aposta. Uhum. Pro win-win também. Isso é hedge, né? Essa é a tradução literal de hedge, né? Você colocar cerca, proteção mesmo, em tudo aquilo que você pode colocar proteção para não se fuder no final. Sim. E é isso que um hedge fund manager faz, né? Que é o que ele faz. Então ele investe em multiativos. Em alguns ele aposta alta, outros ele aposta baixa. Aí você tem que mudar as proporções, né? Tipo, quantos por cento é alta, quantos por cento é baixa, para garantir que você vai entregar um retorno acima do mercado. É isso que um hedge fund manager faz. Mas é engraçado, cara. Você olha assim pro. Esse cara especificamente, o Luiz Stuberger, tinha uma admiração muito grande pra ele até, sei lá, alguns meses atrás, quando eu descobri algumas merda que esse fundo deve ter feito. Alguns insiders falando de umas merda, de tipo, puta,
Petrobras vai achar pré-sal. O cara já tinha uma posição montada em Petrobras semanas antes, tá ligado? Como que ele sabia? Sim. Sacou? Eu acho que aí não dá pra competir, não. Acho que você. Sem contar que o Ah, cara deve ter vendido a alma também, né? Pra ter achado essa informação. sim. Isso é uma merda, na real, né? Isso fudeu muita gente. Ué, bota fé. Desde o mapa da mina no Velho Oeste americano até, bom, o cara mais rico do Brasil, o Eike Batista, caiu nessas também, né? Se É, o fudeu. Ike Batista, o Barão de Mauá, citando ele aí pra não deixar de fora. Mas todos esses caras tiveram um inicial apoio do governo até o governo puxar o tapete, tá ligado? Sim. Foda-se. Agora é nosso. Agora o petróleo é nosso. O próprio Guinle, mano. O Guilherme Guinle achou petróleo no Brasil a primeira vez, lá nos anos 50. Aí, mano, pagou pro Oswaldo Cruz fazer um puta estudo do poço, caralho a quatro. Mó, mano, mó research and development, tá ligado? Mó P&D fudido. Os caras fizeram mó estudo, não sei o que, acharam, vamos fazer aqui essa minazinha de petróleo, lá no Nordeste. Aí o Getúlio Vargas pegou, sentou com o Guinle e falou: Muito obrigado, Guilherme Guinle, você é um grande patriota. Agora passa tudo isso aqui pra mim, que o petróleo é nosso. E aí Então nacionalizou o petróleo. vão te dar o nome de uma rua em Porto Alegre. Ah, é? Nossa, vou te falar, viu, velho? Aí o Gimli, mano, também puto da vida, falou firmeza. Então vamos começar a estatizar tudo. A Light tinha sido fundada por um americano, Farquhar. A Light é a empresa de energia elétrica do Rio de Janeiro. Aí ele virou amiguinho do Getúlio Vargas, o Gimli. Ô, mano, vamos catar desse filho da puta aí, velho. Vamos nacionalizar a Light também. Nacionalizou a Light. Esse cara é foda, velho. Só perdendo. É Vamos isso pro. aí. Acho que Pois agora é. deve ser privada, não sei, não conheço o Rio de Janeiro também. Não tô ligado como é que é. Temos problemas maiores aqui no sul, com a Bom, CE Equatorial. boto fé. Privatizada e ficou uma merda. É, Uma em merda, uma São merda. Paulo ficou ruim também. Aqui no Paraná é bom, viu, velho? A Copel é boa até. Os caras têm uma gestão da hora, Hã? financeira e tal. Os caras investem bem aqui em. Isso, Ah, não é ruim não, velho. Eu nunca tive problema igual tinha em São Paulo. Também eu moro numa cidade do interior, né? Tipo, tem sim. 500 mil habitantes, então eu não sei como que é, por exemplo, em Curitiba. Mas eu trabalhei. A Copel foi minha cliente numa das minhas experiências. E como é aberto em bolsa, eu fui analisar a companhia mesmo, a gestão e tudo mais. Eles são bem bons, cara. Não são ruins, não. E Olha eles aí. privatizaram há pouco tempo também, né? Acho que deve fazer uns 3, 4, 5 anos, talvez. Era do Estado e agora é mista. Ou era mista e agora é total privada. Puta, mano, não lembro. Provavelmente eu devo estar falando uma caralhada de merda aqui já. Não, é só pra dizer assim, CE Equatorial vai se fuder e aprende com quem tá fazendo certo. Mas, mano, é isso que é foda. Tipo, essas utilities assim, não tem como ter muita competição. É monopólio natural, né? Não, Então, eu sei, mas eu digo, porra, o serviço, cara, pô, vai fazer uma consultoria com os caras, vai fazer um, sei lá, um benchmark, o que for. é, Aprende com quem tá fazendo certo, cara. é, Na real é isso é. essa. Mas é isso que eu tô falando, não tem incentivo pra fazer. Porque o Hum, cara é a única companhia de energia da porra do estado, entendeu? O que um competidor vai fazer? Vai pegar a linha lá de transmissão e criar uma do lado? Agora tem duas linhas de transmissão. Player A, player B. Faz. Entendeu? Tipo, não tem como fazer. O cara fica com uma concessão de décadas até dar merda, mas até lá, velho, o cara encheu o cu de dinheiro. Ele quer que se foda. Criou riqueza geracional até pro neto, bisneto. sim, que merda. É. Cara, mas agora, só para nós não perder o fio da news ali, que eu achei bem interessante os números. Claro, falamos de IA, que é algo que está já no dia a dia, mas essa questão da análise do aumento do salário de 71 para cá, né? Uhum. Que ele foi quase, tipo, comparado e irrisório o preço da hora, né? É, cara, pois é. A gente teve um evento importante em 1971, que foi o choque de Nixon, que até 71 a gente tinha o dólar lastreado em ouro. Então Uhum. você tinha lá o seu $1 bill, sua nota de $1, podia trocar por X onças de ouro.
E esse era o lastro. E as pessoas começaram a tentar trocar seus dólares bill por ouro. Aí o Nixon falou: fudeu, a gente não vai ter ouro para dar para essas pessoas. Vamos tirar esse lastro do dólar por enquanto. E não existe nada mais permanente do que uma política provisória. E até hoje a gente usa o dólar como lastro mundial, que é lastreado em suas pontes e estradas e material. Falando nisso, eu conheço uma menina e um menino que a família deles tem concessão na construção dos asfaltos dos Estados Unidos. Esse é um contrato bom. Não E teve, né? ah, Tipo, ou tem até hoje, não sei, mas tipo, construíram boa parte das rodovias dos Estados esse é um Unidos. contrato bom. E assim, o que que aconteceu, né, depois disso? A gente começou a financializar muito a economia. Em todos os países, tá? Não só nos Estados Unidos. Porque você não tem mais como lastrear, então foda-se, vamos começar a pegar dívida. E essa dívida vai ser paga por mais emissão de moeda. Mais emissão de moeda você faz com que os ativos comecem. Porque você tem mais oferta monetária, tem mais pessoas com dinheiro na mão, mas o preço aliás, a quantidade de ativos que você pode comprar com aquele dinheiro não aumenta junto, então você infla o preço das coisas, né? Então, sei lá, se tinha um apartamento, aí para $1, tá? Para uma nota de $1. Aí do nada tem duas notas de dólar para o mesmo apartamento. O que que acontece? Eu e você a gente compete pelo mesmo apartamento, porque agora eu tenho $1, você também tem um. O preço daquilo vai aumentar, porque, bom, a porra da demanda aumenta, mas a oferta não aumenta junto. Eu já expliquei isso em outra edição da News. E o preço das coisas começou a aumentar muito. Então, significa que, putz, ações aumentaram, todas as coisas que têm limite, né? Ações aumentaram, petróleo aumentou, imóveis aumentou. Então, o preço dessas coisas começou a aumentar muito, enquanto, cara, o salário continuou o mesmo. Então, você tem um descolamento a partir de 1971 muito grande, né? As linhas eram assim, juntas, e aí do nada a produtividade vai aumentando, o preço dos ativos vai aumentando, enquanto os salários continuam os mesmos, assim. E a gente não conseguiu sair disso desde 1971, não tem como voltar atrás. Eu acho que o que resolve isso hoje é o Bitcoin, mas aí é outra conversa. Sim. Cara, o que é, tipo, tem muita, claro, tem muita gente, mas também tem muito dinheiro, cara. Tem muito mais dinheiro. Então, tem É, muito mais entendeu? dinheiro do que tem gente. E eu acho que vai ficar cada vez pior, brother. Porque a gente teve, desde 1971, zero revoluções industriais de produção. Tipo, grandes revoluções industriais de produção. Eu acho que a gente teve. Ah, as pessoas falam, puta, a internet foi uma baita revolução industrial. A gente melhorou o transporte, a gente melhorou. Tudo isso é distribuição, tá ligado? A gente não passou a produzir Sim, perde muito alcance, mais. né? Você aumenta o alcance daquelas mesmas coisas que já foram produzidas. Mas não teve uma puta revolução industrial de produção, igual teve, por exemplo, no Fordismo. Então, sei lá, você tinha lá um operário de fábrica, aí o Ford começa a inventar umas máquinas ou inventar processos e, cara, a produção ganha várias vezes de, de eficiência para muito menos operários. Então você tem um aumento de produtividade muito grande, né? E eu acho que faz muito tempo que a gente não tem isso. Acho que o Fordismo foi o último. E o que a gente está vendo hoje, que é com AI, eu acho que a gente vai aumentar a produção muito mais, principalmente produção criativa, produção cerebral, é uma coisa que a gente ainda não viu, eu acho. Então a gente teve, putz, aumento de produtividade braçal com o Fordismo. Antes disso, cara, navio a vapor, entre várias outras coisas. Antes disso, nas revoluções industriais do século 17 e 18, 18 a 19. Mas a gente não teve uma de produção faz uns 100 anos. E essa vez não vai ser o trabalhador braçal, vai ser o trabalhador cerebral, tá ligado?
o cara de colarinho branco faz muito tempo que ele tá bem confortável, sacou? E eu acho que isso vai acabar rapidamente, assim, com o mercado de know-how. Cara, só uma coisa. O Fordismo, ele, como a gente falou, teve o lobby, mas é uma coisa muito curiosa que eu descobri esses tempos. A linha de produção não foi Ford que inventou. Ele foi o cara que popularizou ela. Foi o Taylor, não foi não? Eu não lembro o nome do cara, mas ela começou para fazer garrafas de vidro. Interessante. Eu acho que foi o Taylor. Eu acho que o Ford foi o cara que, putz, botou o dinheiro onde tava a boca, sabe? Falou, Sim. não, vou testar essa porra. E começou a colocar dentro da fábrica, que é onde ele tinha muita capacidade de produção e precisava, né, implementar uma coisa para que deixasse ele mais eficiente. E aí isso é interessante que o que aconteceu foi o preço do carro ficou muito baixo, mano. Porque ele tinha uma capacidade de produção muito alta. E popularizou o carro por causa disso, né? Depois popularizou o petróleo, depois popularizou esses contratos de asfalto, entre várias outras coisas que acabaram acontecendo. A gente pode até referir, né, como exemplo, o próprio milagre econômico dos anos 50 e 60 aqui no Brasil, por causa do petróleo, e o JK, etc e tal, mas isso é outra história. Mas aconteceram vários efeitos de segunda ordem por causa do Ford, por causa desse aumento de produtividade, esse ganho de produtividade dos processos de carro. E aí, porra, o preço dos ativos diminuiu, mas isso foi antes da gente acabar com o acordo de Bretton Woods, 1971. Então não sei o que vai acontecer se a gente não voltar para um lastro em ativos reais, que é o que a gente não tem hoje, que foi o que aconteceu em 71. Cara, e voltando sobre a questão da IA ali, é que hoje em dia a inteligência virou commodity. A tua LLM, ou até as tuas prompts, elas são commodities. Inclusive, eu vi um cara construindo essa semana um puta. Tipo, vai virar uma rede social, imagino eu, mas basicamente um cofre de prompts para tua empresa. E nesse cofre, elas são melhoradas, elas são avaliadas, elas são inclusive julgadas e calculando o impacto dela monetário para tua empresa. E isso vai virar commodity, querendo ou não. Já é, né? Eu acho que você falou bem, já é commodity. Eu acho que o que talvez possa ser um pouco mais personalizado é a aplicação de cada um desses prompts, né? Porque, por Sim, exemplo, o mesmo prompt para você pode ter um ganho de produtividade muito diferente do que o mesmo prompt para mim. Porque, sei lá, temos vidas diferentes, ou trabalhos diferentes, ou capacidades de distribuição daquele prompt diferentes, etc e tal. Mas ele é meio mas e comoditizado. por exemplo, se eu e tu temos cada um a nossa empresa do mesmo ramo, que depende, não depende, mas tem a IA como um dos seus pilares. Se eu descobrir os teus prompts, talvez eu faça engenharia reversa deles e eu descubra algo da tua empresa que a minha ainda não tem. Então eu tenho uma vantagem tecnológica, ou qualquer É. tipo de vantagem que seja competitivamente significante Uhum. nesse momento, Pode ser. sabe? Então, e eu acho isso interessantíssimo, porque voltou a ser uma batalha de mentes, saca? Não só de força, ou de, enfim, de recursos energéticos, o que for, não. É uma questão de mente, o que me interessa muito nesse jogo. É. Que eu tô de volta nele, inclusive, tá ligado? É. E a escala que isso dá é bizarra, assim, tipo, eu sou a prova viva disso. Cara, se eu conseguir fazer em 2 semanas 2 aplicativos, saca? Tipo, o trampolim é muito, muito grande e É. muito bom. Eu acho que você ganha velocidade, velocidade contra seus competidores é uma vantagem. Essa vantagem de ser um dos primeiros é muito grande, porque você aprende, itera mais rápido, erra mais rápido, consegue ganhar mais produtividade e, tipo, vira uma bola de neve, sabe? Um flywheel, assim.
Eu- E a barreira de entrada é mais baixa, inclusive financeira, porque eu teria que pagar 25, 40 mil reais Uhum. para desenvolver o que eu desenvolver, tá Ah. ligado? E sabe uma coisa que eu fico pensando ainda? Talvez, tipo, beleza, vamos ter uma revolução de produção. Ela vai afetar trabalhadores cerebrais. Mas se você não tiver a capacidade de distribuição, você vai ficar na mesma. Ah, sim. O que é muito louco, né? Então é Eu, tipo até contraditório, assim. É uma coisa que eu fico pensando bastante. No ano passado eu tentei levantar uma grana de investidores para aprovar uma tese de que eu conseguiria fazer 60 produtos em 5 anos. São 12 produtos por ano, basicamente. Um por mês. E os caras. E a gente, mano, tava super confortável de que isso ia acontecer. Tanto que a gente já tinha, antes de levantar o dinheiro, em um mês, feito tipo 3 produtos, tá ligado? Então a gente tava fazendo 3 vezes mais já do que a gente achava que a gente ia fazer e tava com essa tese mais conservadora na frente dos investidores, que já era agressiva. E a principal objeção dos investidores, eu acho que correta, era que a gente, beleza, tinha capacidade de criar, a barreira estava muito mais baixa, a gente tinha essa expertise, mas será que a gente ia conseguir vender esses produtos no mercado? E como que a gente ia fazer isso com, sei lá, 60 produtos de nichos diferentes? A gente ia ter que criar 60 audiências diferentes? Então, tipo, foi uma das coisas que travou, assim, a gente. Então é meio contraditório. Beleza, você consegue produzir, beleza. A barreira tá mais baixa, mas e aí? E depois? eu sigo um cara no Twitter que o plano dele são 50 startups em um ano, no caso, uma por semana. Uhum, E ele tem usado muito uma técnica que é Media for Equity. uhum, Media for Equity. Então o papel dele é criar, ele acha influencers, que ele faz o share, bem generoso, pelo que eu vi, com esses influencers, e deixa que os caras toquem, pelo menos o MVP. E ele vai ver depois dessas 52 semanas, depois desse ano, que a meta dele é ganhar US$ 1 milhão, e ele vai ver assim, uma ou duas sobreviverão ao ano 2, que é onde eu realmente vou alocar o que precisa. uhum, Sabe? E aí as outras eu vou entregar para esses influencers, porque eu preciso de foco. Aí o jogo vira um jogo de verdade. Entende? uhum, Vira um jogo de gente grande. Eles vão ter um nome, esqueci agora, mas é tipo assim, que aí sim ele vai botar o segundo ano só para construir mídia em torno desses dois nichos que vão ser, entre aspas, os vencedores. É, é isso. É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Então, de novo, a capacidade de experimentação e produção ficou muito mais rápida. Você erra mais rápido, etc e tal. E aí eu acho que o seu hit rate, né? Sua capacidade de acerto, eu acho que vai ficar menor. Porque antes você tinha que estudar muito mais, né? Pra fazer 10 produtos e tentar acertar, sei lá, metade. Hoje em dia você faz 50 e não acerta nem 10%, mas aqueles 10% retornam todo o investimento, ou mais. Seu hit Sim, rate é menor, né? Então, tipo, relativamente, você acerta menos. Porque você produziu muito mais. sim, muito menos. Mas ok, Muito menos. foda-se. Pelo menos vai retornar. Sim. Só que tem uma coisa que não vai mudar e vai ser, inclusive, o diferencial. Que é isso aqui. É dois caras na frente de uma câmera, um de óculos na sacada, o outro tomando mate compulsivamente. Que isso a IA não faz. Ah, Entendeu? conexão, né? Tipo, E eu vejo muito isso, ô Bruno. Por exemplo, nos Estados Unidos eu tô com um contrato que eu sou um gerente de growth lá, dessa companhia que é contabilidade para startups e pequenos negócios. E eles não fizeram um chatbot, tá ligado? Eles fizeram. E cresceram mesmo assim muito rápido, tipo 500 clientes em menos de 2 anos. Eles fizeram com que o bot deixasse eles mais rápidos, para que eles pudessem atender com mais eficiência os clientes nas perguntas que eles fazem. Então, tipo, o bot faz meio que tipo um filtro, mas tem o tete a tete no final. é isso. Porque, querendo ou não, por exemplo, eu vou, entre aspas, confessar, né? Porque duas pessoas já vieram me mandar mensagem
por causa desse podcast aqui. Inclusive, tem uma reunião com elas hoje de tarde, saca? Se eu gostei do conteúdo de vocês, tô aprendendo muito bem as expertise lá, preciso de uma ajuda em tal coisa. Isso como é que eu posso dizer? Cara, é jogar quase num easy, assim. Por exemplo, o YouTube, tu tem o custo de aquisição de cliente, às vezes, entre aspas, negativo. Porque o YouTube te paga e ainda assim tu gera teus leads. A capacidade de distribuição, né, mídia. É o que o Naval fala, velho. Isso aqui é uma capacidade de alavancagem muito barata. Tipo, a gente faz uma vez só, mas a gente replica isso milhares de vezes. Milhares de vezes. Não é? Com um esforço baixo. Tipo, independente que venha o Google VO3. Inclusive, acho que tinha que ser proibido no Brasil o ano que vem por causa das eleições. Não vai dar, vai ser uma eleição muito longa se o Google VO3 estiver disponível no Brasil com esses vídeos. A galera gastando GPU pra fazer bobagem, saca? Eu precisando gravar vídeo ali, fazendo coisa, me matando, e os caras usando o VO3 lá, gastando GPU pra fazer bobagem. E atrasar o meu trabalho. Sim. E enganar os velhinhos. Mas, independente disso, tipo, a- a- quando tem conexão, quando tem a resenha e coisa e tal, esse aí nós não vamos ser substituídos, felizmente. Felizmente. E, cara, eu acho que fica essa como mensagem. Tenham suas mídias, tenham suas marcas pessoais. Não tenham medo de falar as coisas certas. Tome risco. Tome risco, é. Tome Tome risco. risco. Segurança não existe, pessoal. O que existe é força. Não existe segurança. Segurança é coisa de gente velha. O cara quer morrer em paz. Mas se você quer Defesa. realmente. Exato, velho. Você quer ter segurança de verdade, tenha força. Ataca, ataca, ataca. Vai pra A melhor frente. defesa é o ataque. Tá, meu? Falamos semana que vem. Eu queria deixar um grande abraço e um in memoriam desse episódio ao meu querido Enéas Vaz Feijó, e que é uma pessoa que me ensinou muito e acabou partindo, então quero deixar um grande abraço ao amigo João, também filho dele, e sempre lembrarei do senhor Tionés. Fique bem aonde esteja. Valeu!